Muito boa noite, galera ligadinha no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. O programa dessa quarta-feira tá bacana, a rodada no Campeonato Brasileiro. Hoje tá quente o Gazeta Esportiva, mas antes de você ver o que tá rolando no mundo da bola, preste atenção nessas dicas. E nós já estamos de volta com a nossa enquete do dia. É o seguinte, tema de hoje. Em caso de derrota para o Goiás, o Carille pode cair? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais. E pelo WhatsApp, que foi, Celso? Tô rindo. De mim, de novo? Não de você, mas enfim. Você tá rindo de mim. 994791633. Gente, meu celular é novo, a capinha é velha, mas o celular é novo e eu vou receber o WhatsApp de vocês. 994791633. Meninos, Celso, começando por você, vai. Bom, boa noite mais uma vez para os amigos. Grande noite para você também que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu sei, eu entendo a pergunta. Né? Até participei da reunião que definiu a enquete. É porque caiu uma enquete, lembra? Aí veio outra enquete, aí caiu outra enquete. Pelo amor de Deus, o Corinthians está em quarto lugar, atrás dos milionários Flamengo e Palmeiras, e do Santos, que é ali um intruso graças ao trabalho do Sampaoli. Que é a surpresa agradável do campeonato. Pois é, quer dizer, portanto, o Corinthians está abaixo só do suprassumo do futebol brasileiro. E aí, cogitar a queda do Carille, sabe? Uma das melhores defesas do campeonato até a rodada passada. Não tem um super time, nada. Né? Não tem um super time. Não tem. Quer dizer, tá ali na briga justamente para quarto, quinto lugar. Ponto. E não vai sair daí. Quer dizer, então você pode até pensar em um nome para 2020, mudar, porque o vestiário não tá legal, ou por isso, porque mudou a filosofia. Agora, mandar embora agora, por causa de um eventual tropeço em Goiânia, faça-me um favor. Chance zero. Quer dizer, quando a gente está no futebol brasileiro, chance 1% de chance. A pergunta é, Garrafa, em caso de derrota para o Goiás, o Carille pode cair? Não. Eu penso que a pergunta ela é válida como enquete. Vou discordar aí do Celso. Não, até pelo que você disse, que o Corinthians está abaixo do suprassumo do futebol brasileiro. Por quê? E o corintiano, ele exige um patamar elevado. Não é? Eu tô colocando nessa questão. Então, poderia valer. Agora, conhecendo o André Sanches, conhecendo como o Corinthians vem trabalhando, ele não tem nenhuma chance do Corinthians perder hoje e o Carille sair. Claro que pode começar o amadurecimento de uma ideia. O Andrés, que ele não é fã do Carille, todo mundo já sabe. Não adianta falar que não, que eu tenho uma boa relação com o presidente, não é das melhores, certo? Então, o problema é a relação dele com o grupo. É isso aí. Isso pode ser decisivo para que a situação do Carille fique mais complicada. Claro que um acúmulo de resultados negativos nessa sequência, onde me parece que a relação dele com os jogadores está externada de forma negativa, pode começar a pesar, sim. Mas para responder a enquete, perdeu hoje, cai? Não. Não. A propósito, tem muito a ver com o futebol brasileiro. Olha só, antes da Copa América, Filipão, 1 ano sem perder, tudo. Alguém em sã consciência, ousaria dizer que o Filipão seria demitido logo depois da Copa América? Não. Não. Porque vinha numa crescente, mas depois começou assim, ó. Aí perdeu quantos jogos? Não, ele nem perdeu tantos jogos assim, só ficou alguns jogos sem vencer, ponto. Acho que 7 jogos, 8 jogos com uma vitória, 2 no máximo. Eu checo aqui direitinho. No Palmeiras eu falo sobre até isso. Porque, caso aconteça antes do final do ano a demissão do Carille, se prepare, torcedor corintiano, isso é informação. Não chega um novo técnico. O Andrés vai com a interina até o final da competição e depois Thiago Nunes pode chegar. Exato. E tem outro nome. Eu já ouvi um outro nome também. Roger? Não fala agora! É para deixar suspense, eu não ouvi, tá Celso. Mas será que o pessoal de casa ouviu? Não, deixa. Esse aqui? Ó, daqui a pouquinho, eu dei um grito, eu não sei se vocês ouviram. Sério que é esse aqui? Diretor, desculpa o grito, eu tô sem ponto agora que falhou aqui, então eu não sei se é pra continuar falando. Se for esse que ele escreveu aqui, que tá escrito aqui no caderninho dele, é complicado, hein? Chileno. Já Celso Cardoso revela uma opção de treinador para o Corinthians para 2020. Um nome que a gente viu aqui. Quase que o Carille saiu também, isso é assunto para agora. Quase o Carille saiu. A letra é O aqui? Porque hoje teve a situação do Carille lá no... Que não é O. É para continuar falando ou é para eu... Não podemos falar também... Vamos falar dessa história do Carille.
Podemos falar do Carille agora? Então, Não sei, você não tenho WhatsApp, resposta. eu vou falar do Carille agora. Ah, no WhatsApp Isso, ele tá falando. A gente pode falar agora, Chile, a respeito do jornalista árabe ou vamos seguir? Não, hoje teve um babado forte. Não, acho que a gente tem que seguir o roteiro. Não, Podemos falar. Hoje um jornalista árabe diz que o Carille estava sendo pretendido por um clube, né, árabe. Ah, pena que caiu o tweet, né? A gente tinha arte que já teria, aqui. inclusive, sinalizado positivamente para esse trabalho, só que ele era a terceira opção. E hoje esse time já fechou com outro treinador, né? Então, Carille quase vai para a Arábia de novo. E é para o Al Ahly. O time era o Al Ahly, o jornalista dela tinha... Fecharam com quem? Fala para o Celso. Que é diferente do Al Eda, né? O Al Ahly já é o patamar elevado, o Carille voltou, né, do mundo árabe, retornou para o Corinthians porque ele reclamou de que aquilo que foi prometido a ele não foi dado. E aí, se realmente se confirmasse essa proposta tal, Al Ahly, o negócio podia ser diferente. Mercado, né? Tem mercado, cara. Ele é um ótimo treinador, já fez claro. um bom dinheiro também, viajando e tal. Tá, beleza. Bom, hoje a bola rola para Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque às 9h. E o Fernando Gavini está lá e tem todas as informações desse jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Garrafa e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Em meio ao clima efervescente, o Palmeiras vai jogar aqui contra a Chapecoense. O clima está esquentando, especialmente do lado de fora das 4 linhas. O Serafim Delgrande, que é presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, disse em entrevista à Rádio Globo que a Leila Pereira, que é a manda-chuva da patrocinadora, também não está gostando do trabalho feito pelo diretor de futebol Alexandre Matos no comando do futebol palmeirense. Ou seja, além das críticas que o Matos já vem recebendo por parte da torcida organizada do Palmeiras, também teve agora essa crítica, esse bombardeio vindo por parte do Conselho Deliberativo do clube. O Serafim Delgrande falando que a Leila também está insatisfeita com o trabalho do Matos e dizendo que a opinião geral dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras é que o trabalho do Matos não está legal nesse ano. Serafim Delgrande chegou até em falar em fracasso, porque o Palmeiras acabou eliminado das principais competições, os principais objetivos. Quer dizer, o principal objetivo é a Copa Libertadores da América. Perdeu esse principal objetivo e gastou dinheiro para tentar chegar nesse principal objetivo. Caiu também na Copa do Brasil e resta agora o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras tentar buscar o bicampeonato. Foi campeão ano passado, tenta o título de novo esse ano, mas a situação não é tão fácil. O Flamengo está liderando de vento em popa, tem 8 pontos de vantagem em relação ao Verdão e o Palmeiras tem hoje mais uma oportunidade de tentar se aproximar do Flamengo um pouquinho mais na tabela de classificação. O jogo aqui é considerado, pelo menos pelos torcedores, uma barbada. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense, que é a lanterninha do Campeonato Brasileiro, só ganhou 3 partidas até agora e está a 10 jogos sem vencer. Já o Palmeiras, que começou muito bem com o Mano Menezes, chegou a ficar 3 jogos sem ganhar, mas voltou a ganhar no final de semana do Botafogo e vai enfrentar agora a Chapecoense em busca de mais uma vitória. O time pode ter uma novidade, que é o Henrique Dourado, que voltou a jogar pelo Palmeiras na semana passada, no jogo contra o Botafogo, entrou por 20 minutos no lugar, no decorrer do segundo tempo e perdeu um gol feito no finalzinho do jogo. Mas ele está feliz com a oportunidade de voltar a ter chance de jogar e de voltar a defender o Verdão. Se ele vai jogar como titular ou não, nós vamos discutir isso na minha próxima entrada. Que eu quero trazer a palavra dele, é ele falando dessa possibilidade também, mas também do fato de ter todo o cuidado possível contra o adversário, mesmo ele sendo o lanterna do Brasileirão. Tendo a oportunidade de estar jogando, eu vou buscar primeiramente em ajudar os meus companheiros, né, em buscar a vitória. E é claro que todo atacante quer estar marcando gols, não só eu. Acho que o Borja e o Davidson também têm se empenhado também no dia a dia, para que nós possamos sim buscar fazer gols e também fazer os gols necessários também e acima de tudo o time vencer. O Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos que é um dos campeonatos que não tem, você tem que respeitar todas as equipes, porque sempre tem uma surpresa, por mais que eles estão em último colocado, não tem jogo fácil, então nós temos que encarar com toda a seriedade. Eu acho que temos que continuar, enquanto tem chance, nós vamos continuar buscando e fazendo a nossa parte. Eu acho que o principal disso tudo é nós fazermos a nossa parte e vamos em busca, até o final nós vamos até o final buscando esse título.
Muito bem, tá aí a palavra do Henrique Dourado, atacante do Palmeiras. Daqui a pouco aqui, nesse gramado, tem Palmeiras e Chapecoense. Olha, o gramado, pelo menos na aparência daqui de longe, tá ótimo, em perfeitas condições. Tá bonito de ver, até porque esse gramado é sempre muito criticado e teve show aqui no final de semana, no sábado e no domingo. Foi muito bem recuperado, pelo menos aqui à distância, tá bonito o campo do Allianz Parque. Michele. Fernando Gavini, então daqui a pouquinho você volta com mais informações. Gramado bonito. Foi Sandy Júnior de novo, Celso? Você foi lá? Não fui. Não, mas assim, tem o maior respeito. Você estava com o ingresso, não tá? Não, nada. Tenho o maior respeito pelos dois, mas não é minha praia. Vocês não vão conseguir Admite, me ver. qual o problema de falar? Não teria nenhum problema, até porque qualquer preconceito em relação à música é idiotice, mas não é a minha praia. E eles são muito talentosos. Sim, mas... A chuva cai, canta aquela que você canta. Totalmente equivocada aquela informação que você tinha um camarote reservado. Nada, isso é fake news. Você vê que eu acreditei Bom, nisso. Esse jogo tá ganho pro Palmeiras, Garrafa? Não, também não é. Isso aí também é fake news. Isso é fake news. Porque hoje no futebol não tem esse já ganhou, né? É isso que eu queria entrar. Ah. Essa precipitação, essa vontade de ser vidente e cantar a bola. Quantos não pregaram que o Palmeiras era campeão antes da Copa América? Inclusive eu. Não lembrava. Agora, você não lembrava. Mas agora, já que o senhor falou, eu preciso dizer. Campeão, eu tenho culpa se a diretoria do Palmeiras manda o Filipão embora no meio do caminho. Agora a culpa é do Felipão. O Flamengo já é campeão. Minha que não era. Mas só perdia com o Felipão? O Flamengo já é campeão. Eu queria lembrar que em 2017, tudo bem, o Corinthians foi campeão mesmo. O Palmeiras tinha uma diferença de 16 pontos para o Corinthians. Quem o senhor acha que vai ser campeão, então? Flamengo. Tá bom. Mas não, né? Mas agora o Flamengo que se cuide, hein? Mas aí que tá o detalhe. Porque quando ele fala... Eu não vou cravar que vai ser campeão. Não? Eu posso cravar, mas não é essa a questão. Crava ou não crava? Crava ou não crava? Uma coisa é o que eu acho e deixo de achar. Outra coisa é que o Palmeiras tem que achar. É verdade. Né? Que o Palmeiras tem que achar. E dá para chegar. É óbvio que dá para chegar. Jogo como esse com a Chapecoense, tem que vencer. Vamos imaginar que o Flamengo venha a tropeçar em Minas. Minas mesmo, se não me fala a memória, contra o Atlético. Cai para 5, tem um confronto direto. Cai para 2. Em 2017, o Palmeiras estava 16 pontos atrás do Corinthians. Chegou no final do segundo turno, teve lá jogo com o Corinthians, podia diminuir aquela diferença para 3. Ok, perdeu Itaquera, mas podia chegar, passar. Então a gente está falando de um campeonato que é maluco. O Flamengo tem uma campanha fora da curva? Tem. O Palmeiras tem pontuação melhor do que no ano passado, quando foi campeão. Mas espera aí, não tem então o que eu cravei também não está tão errado assim. Não está tão errado. Isso que eu quero falar. Não, porque é o seguinte... É que muitas vezes a gente vai na onda do momento e um campeonato brasileiro como esse, claro que pelo que está jogando o Flamengo, pelo time entrosado, você não consegue imaginar ele perdendo 3 mas jogos existe um diferencial aí, Celso, que pode ser a Copa Libertadores da América. Tá? O Flamengo está pressionado com essa história de cheirinho há muito tempo. Né? Há uma cobrança muito grande. O Flamengo agora está nesse alvoroço. O Flamengo chegou, o Flamengo é campeão. Tem muita gente já cravando o Flamengo campeão e tal. Tem Copa Libertadores. Perdeu aí a Arrascaeta, perdeu o Felipe Luiz. Você acha que o Grêmio não pode aprontar para o Flamengo? Perdeu Rafinha. Não é? O Flamengo não tem um elenco, talvez, de tanta peça de reposição. Tem um ótimo time. Um elenco, não um time encaixado. Mas perde a Libertadores. Que peso isso pode ter pro Flamengo? Então fica essa incógnita aí, tendo um adversário que tem uma diferença longa, né? Eu entendo que se o Flamengo tropeçar, o Palmeiras também vai tropeçar. Acho muito difícil. Mas já como, entre aspas, aí meio que eu cravei o Palmeiras deu essa vacilada aí. Uma vitória e uma derrota já cai para 5. Com confronto direto? Com confronto direto. Aí, com o advento Libertadores e ainda sem algumas peças. Que vai saber. Olha, eu não estou secando, gorando o Flamengo, acho até legal ver o Flamengo jogar, acho legal ver o Flamengo jogar, é um exemplo para nós de futebol. Aquela bandeirinha do Fluminense na sua mesa ali, não tenho, imagina, ainda mais do Fluminense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para o Grêmio eliminar o Flamengo na Libertadores, não precisa muito. Não, quem apostava que o Grêmio ia vencer o Palmeiras aqui? Não precisa nem fazer 1-0. Vamos imaginar 2-2. 2-2 é um placar natural com o Grêmio e Flamengo, duas equipes. Mas 1-0 é um placar muito simples. 1-0, muito simples. 2-2 é o quê? Já dá Grêmio. E 1-1? 1-1 pênalti. E 1-0 pro Grêmio. Será um absurdo o Grêmio ganhar de 1-0? Não ganhou do Palmeiras aqui dentro? Não. Então, Libertadores está aberto e fica essa pergunta, essa interrogação. Até que ponto vai abalar ou não? Como o Flamengo pode reagir
com uma suposta eliminação na Libertadores. São né? possibilidades. Enquanto isso, o Palmeiras tem que fazer a parte dele contra a Chapecoense, que infelizmente vai cair, tem que vencer. Tem que vencer. Olha, agora está na hora do nosso giro de notícias. Vamos nessa? A gente começa falando de um rapaz que tem cadeira cativa aqui no quadro, mas andava meio sumido. Neymar, Ah, só pode. o que é isso? O Neymar foi homenageado com uma escultura em Paris. Olha só! O Flávio foi lá só para fazer uma fotinha do Ele lado. mesmo mandou fazer, tô brincando. A obra tem quase 3 metros de altura, né? Claro que tem uma base gigantesca ali. É assinada pelo artista brasileiro Marcos Marim e compõe a exposição Jorge V Monumental, que reúne 51 peças de 4 artistas diferentes, retratando diversas personalidades. Legal, né? Olha aí, tem várias outras peças também. Adorei, muito legal. Museu em Paris ou Estados Unidos? Só para... É em Paris ou nos Estados Unidos? Neymar ganha estátua em Paris ou nos Estados Unidos, chileno? Porque tava... Em Paris, é que apareceu escrito Estados Unidos. Então, só para... Ok, GC. Atenção, pay attention, please. Quase ali. Quase ali. E o Lionel Messi recebeu hoje a 6ª chuteira de ouro, premiação concedida ao artilheiro da temporada no futebol europeu. E este ano, os filhos do craque argentino fizeram a entrega do prêmio. Mais um para a extensa galeria de conquistas individuais daquele que é apontado como um dos maiores atletas do século XXI. Olha só o troféu Mesa Redonda fazendo escola. Viu? Não é? O filho entregou, porque se fosse aqui também Por o assim. melhor do mundo depois de Pelé. E a Parabéns, diferença é bem Messi. legal, né? O Neymar recebendo estátua como estrela e o Neymar recebendo o Messi recebendo prêmio como jogador de futebol. Bem legal. Você gostou do que eu disse? Messi, Gostei. o melhor da história Gostei, depois do Pelé? não vamos nem polemizar, né? O tempo está apertado. Porque pra você não é? É pra você também é? Não, lógico que não. Que isso. Messi melhor que o Pelé, longe disso. Não. O melhor Pelé, depois quem é do o Não, mas segundo? é o segundo depois do Pelé, não, tem muita gente boa aí. Nossa, você pode pôr Garrincha, só pra começar. Garrincha, Rivelino, tem muita gente boa aí com uma história É que eu tô tão acostumado a sensacional no falar mundo esse do futebol. retrucado. O que eu falei, ele não falou nada. É, eu porque- me senti incomodado. Hoje o Garrafa não foi nem uma tá- provocação. Mas... Foi o processo natural. Olha, e o Ralf, o caso Ralf, né, ainda continua rendendo. O muro da casa que teve a garagem invadida lá na Zona Leste, na Água Rasa, pelo carro do Ralf, do Corinthians, foi pichado com os dizeres álcool mata e sobrou pro vizinho, né, coitado, com a frase joga mais e bebe menos. Agora, não é uma sacanagem isso? Porque o cara, além de ter o muro, a garagem arrebentada, vai um cara, um meliante lá, porque quem faz isso daí tem que ir pra cadeia, porque pichação é crime, tá? Isso aí não é grafite, tá? Isso é pichação na casa da outra pessoa. Foi lá e pichou o muro do cara e do vizinho. Ralf, vai protestar no CT, vai protestar na casa do e a ideia não é cara. protestar ali, ele não está preocupado com o cidadão que se acidentou, né, com a postura de estar Ridículo. dirigindo alcoolizado, não. Ali é clubismo. É. Ali, bom, vamos falar mal do jogador do Corinthians. Então o cara, ele acaba fingindo que está preocupado com alguém, comete um crime, não é? Pichando a casa do outro. É no mínimo lamentável, Falta faz do o que mínimo fazer. sentido. Vai ler um livro. Vai ler um livro. E você tá assistindo Gazeta Esportiva. Você está assistindo Gazeta Esportiva, porque a gente mostrou aqui na segunda-feira. Acompanhei. E aí ele devia estar assistindo. E aí foi lá fazer essa sacanagem. Agora você vai lá, se você tem vergonha na cara, compra a pinta. tinta e pinta a cara do cidadão. Nem fala que foi Cara você não, que a pichou. casa. A casa. Se você tem vergonha na cara, vai lá e pinta a casa. Mas não que fala você que foi falou você. pinta a cara, né? Fala que você sabe quem foi, mas que você quer fazer uma coisa legal. Olha, quem também se envolveu num acidente automobilístico foi o atacante Sérgio Agüero, do Manchester City. O jogador argentino bateu o carro avaliado em mais de 400 mil reais. Não acredito. Quando ele estava indo pro treino da equipe, foi só o susto e o prejuízo. O atleta deu um jeito de chegar no trabalho e participou da atividade normalmente. Olha que exemplo. Eu acho que ele tem... Quer dizer, para não bate o carro, isso é barbeiro. Mas já é a segunda batida dele. Dele? Já, E ele não estava bêbado, porque ele foi trabalhar. Bracinho curto, então. Curto, espaço de tempo. E bracinho curto ele, então, já é o segundo. Mas também ali devia ser aquele carro, só aquele carro que vai pro trabalho, 400 só para ir pro trabalho. 400 mil reais o carro. Não, isso aí, tranquilo. Só pra andar na deixa cidade e lá, tal. Mas devia estar rápido a criança. E outra coisa. Fácil. Caxias ele, hein, Celso? Tipo você, né? Trabalho é trabalho. Tipo, Trabalho é trabalho. bateu o carro, saiu do carro andando, foi correndo lá treinar. Deixou o carro Muito lá. legal. Tudo certo.
Olha, grave mesmo foi a lesão do Rafinha no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense no último domingo. O lateral fraturou um osso da face, coitado, gente. Passou por uma cirurgia, vai usar uma máscara de hilotermia que mantém a temperatura baixa para que o osso esteja sempre gelado. O Garrafa não consegue nem olhar, evitando edema, evitando inchaço. O termo popular aí para esse tratamento é máscara de gelo. Imagina ficar com o negócio gelado no rosto o tempo todo. Não tem prazo para retorno do atleta aos gramados. Ele quebrou o quê da face? E o Garrafa falava do O osso da face. Falava do elenco do Flamengo. Muito da melhora do Flamengo se deve... Aí é o Rafinha, né? Se deve à presença dos Aos dois lados. laterais. Felipe Luiz e Rafinha. São dois jogadores que têm uma experiência europeia muito grande, entendem a maneira de jogar proposta pelo Jorge Jesus. Então, Esse não pode Flamengo esquecer. sem Rafinha e Felipe Luiz começa a ficar muito exatamente. igual o Flamengo do Abelão. Quer dizer, a gente fala de... Vamos ver o que o português vai fazer, né? A gente fala de alguns pontos da melhora do Flamengo, passa para a presença dos dois laterais. O Gerson, que se encaixou muito bem também, atuando até como Maria, Mas o também vai próprio ser Maria. baixa, vai ficar fora 8 jogos o Gerson, porque vai ser convocado. A gente não falou ontem que O Gerson vai próprio sair? Mari também chegou Não é para chileno, dar Gerson? uma ajeitada naquela zaga lá do Rodrigo Caio. Não, era do René. Não é? O René que também nem vai mais também. Uma outra Não, o história. Gerson ia sair para a seleção olímpica, não é? O Gerson que ia sair. A gente falou ontem de Gerson. Mas não agora. Não, agora não, mas vai ter 8 jogos fora, Gerson, no Flamengo, e eu lembro que a gente falou isso aqui no Gazeta Esportiva. Tem alguém na nave? Ah, é o Thales do Vasco, não é o Gerson. O Gerson é outra história, Celso, não dá para confundir, entendeu? Eu estava aqui tentando dizer isso. A gente falou do Gerson também, acho que a gente pôs ele no quem é melhor. Enfim, podemos seguir? Estão abertas as inscrições para a 26ª edição da São Silvestrinha. Você não vai trazer seu filho para correr? É uma boa, Ó, de repente. não, ele não tem 4. Tem 4. Tem 4 a 17 anos. São Silvestrinha vai ser realizada no dia 22 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, no Memorial da América Latina. Para você se inscrever, é só entrar no site sãosilvestrinha.com.br. Corre lá, as vagas são limitadíssimas, 800 metros, gente. Então, em vez da galera ficar vendo desenho no celular, no iPad, vamos correr, porque aí você ensina o quê pro seu filho? Saúde, esporte, vitalidade, tomar um sol, vitamina D. Bom, né? Agora a gente volta a falar do Brasileirão, Celcinho. Isso, tá. Começamos pelas atrações da 26ª rodada das... Vai, Grêmio e Bahia fazem o duelo direto pelo G8 em Porto Alegre. Logo mais, às 7h15, logo mais esse jogo. Isso, aí na 7h15. sequência Do duelo. do duelo, mesmo horário do duelo entre Isso. CSA e Atlético Mineiro no Rei Pelé. 8 horas em Fortaleza, tem Fortaleza e Flamengo no Castelão. Às 9 tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, enquanto o Palmeiras encara a Chape aqui no Allianz Parque, que está com o gramado lindo, segundo o nosso repórter Fernando Gavini. Mais 2 jogos acontecem às 9h30, Vasco e Botafogo em São Januário, Goiás recebe o Corinthians no Serra Dourada, amanhã às 7h15 tem Santos e Ceará na Vila, ao mesmo tempo acontece o confronto entre Avaí e Internacional na Ressacada, e fechando a rodada temos Fluminense e Atlético Paranaense, 9 da noite no Maracanã. E na era do brasileiro por pontos corridos, o Cruzeiro é a vítima preferida de São Paulo. São 19 vitórias do tricolor com apenas 5 para a Raposa. Daqui a pouquinho tem outro capítulo dessa história e o momento das duas equipes é bem diferente. Como a semana fica diferente, mais leve quando se vence um clássico. Mas não é só isso não. Com o novo treinador, Fernando Diniz, o São Paulo fez 4 jogos, com 2 empates e 2 vitórias. O resultado disso é entrar na briga pelo G4, com o mesmo número de pontos do rival Corinthians. O time já está em Belo Horizonte, onde pega o Cruzeiro no Mineirão. Daniel Alves não viajou com o grupo. O lateral /meia fez 2 jogos pela seleção brasileira, um voo longo e tem uma preparação toda especial para estar em campo hoje à noite. O provável São Paulo é Thiago Volpi, Igor Vinícius ou Juan Fran, que se recupera de uma lesão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. No meio, Luan, Tietê, Hernanes ou Daniel Alves, Lisiero e Vitor Bueno. Nesse caso, pode entrar o Antony, de volta da seleção sub-23. Alexandre Pato fecha o ataque.
Já no Cruzeiro, são 45 dias sem vitórias. O novo treinador, Abel Braga, ainda não sabe o que é conquistar 3 pontos. A crise é grande. O sentimento é esse, quando você não ganha. Você não consegue dar uma risada, você não consegue brincar com seu filho, você não consegue... sabe, não, é um sentimento muito ruim, onde todo mundo acha que é o que faz no momento é chorar. Chorar, vai para um cantinho, pede a Deus para que nos abençoe no próximo jogo. É o que está acontecendo. O sofrimento, todo mundo está sofrendo, jogadores, torcedores. Mas a gente vai lutar até o final. 18ª colocada na zona do rebaixamento, a Raposa deve entrar em campo com Fábio no gol, o Everton ou Edilson na direita, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Ederson, Robinho e David ou Pedro Rocha. Na frente, Thiago Neves e Fred. Comentava aqui com o Garrafa, esse jogo para o Cruzeiro é jogo-chave, porque a sequência dele é muito complicada. Por um time que está lutando para fugir do rebaixamento, que é algo novo para o Cruzeiro, pela frente, depois de São Paulo, tem Corinthians fora, tem Botafogo fora, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense fora, só dá uma aliviada contra o Avaí, contra a CSA, mas no meio do caminho tem Santos fora, Vasco fora, Grêmio fora e o Palmeiras na última rodada. Mas talvez o jogo, e eu concordo que acho que o Cruzeiro está numa situação muito complicada em termos de rebaixamento, e olha, não quero cravar que vai ser rebaixado não, mas está fazendo tudo direitinho. Só que com a chegada do Abel, como não vence há 45 dias, o São Paulo que se cubra. Sim. Porque o Cruzeiro tem jogadores experientes, que sabem que precisa dar uma resposta, mesmo o time não jogando bem, é o momento de dar uma resposta, tem um técnico experiente. Tem tempo para isso. O São Paulo que não entre, apesar da volta dos jogadores, né? São 4 reforços, dos 6 que estavam no departamento médico, 4 estão de volta. O São Paulo que não entre, acha, não, vou surfar na crise do Cruzeiro. Não, é jogo complicado para o São Paulo, que está ainda no processo de ajeitar o time. O Fernandinho está ajeitando o time. Então, de repente, hoje é um jogo bem interessante para a gente assistir. Acho que o Cruzeiro vai jogar muita bola, o São Paulo buscando autoafirmação, com reforços. É um jogo bem legal e, para mim, não tem favorito não, apesar do momento péssimo do Cruzeiro. Galera, a situação do Fábio Carille não é nada boa no Corinthians. Uma nova derrota hoje para o Goiás pode sim prejudicar ainda mais o trabalho do treinador. O clima não está muito bom lá e o Carille deve contar com a volta de Pedrinho e Sornosa. Crise no Corinthians? Aparentemente ainda não, mas é bom abrir o olho. Se o Timão não vencer o Goiás hoje, pode deixar o G4 e colocar Fábio Carille em maus lençóis no cargo. Afinal, seriam 4 jogos sem vitória. Nós estamos completamente juntos, com o treinador, com a diretoria, os jogadores, nós estamos todo mundo no mesmo barco e vamos até o final. O provável Corinthians daqui a pouco é Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Ralf deve voltar ao time com Sornosa e Matheus Vital no meio. Pedrinho e Cleison ou Wagner Love e no ataque Mauro Bocelli. A torcida do Corinthians sempre vem em primeiro lugar, né? A grande força do Corinthians é essa torcida. Então, eles que continuem nos apoiando e nós dentro de campo vamos tentar fazer de tudo para esses últimos 3 jogos, nos mantermos lá em cima e em busca do que for possível. Já no Goiás, o momento é completamente diferente. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos, o que levou o time à primeira parte da tabela, na 9ª colocação. Ney Franco deve escalar Tadeu no gol, Iago Rocha, Fábio Sanches, o zagueiro artilheiro Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Iago Felipe e Léo Senna na meiuca. No ataque, Leandro Barcia, a sensação Michael e Rafael Moura. A situação não é boa e ainda tem um adversário como esse pela frente. O Goiás faz uma campanha muito boa nesse... Favorito para hoje. Favorito para hoje. Favorito para hoje. Não significa que o Corinthians não vai ganhar, mas é favorito para hoje. Você pega o desempenho do Corinthians, o que vem fazendo o Goiás no segundo turno. Claro. Você tem que partir de uma premissa, vai nesse parâmetro aí. Agora, o Corinthians é o Corinthians.
Corinthians é o Corinthians. Está em crise. Achei de extrema importância o Cássio aparecer na coletiva. É líder, deu a cara para bater. Não falou bobagem, se posicionou referente... Nós merecemos sim estar no G4. Né? Ele com educação contrariou o Carille, mas também trouxe uma outra visão do que é dito. E faz parte. Mas a gente sabe que no bastidor e está externado o problema do Corinthians, e não foi o Garrafa, não foi o Celso, e não foi a Michele, foram os jogadores aí através da imprensa, falando todo dia, jogando, sabe, no ventilador, à vontade, à vontade. Aí apareceu o capitão, e isso é um bom sinal. Quando o capitão entra em ação, é um bom sinal, Celso. E você sabe que é tão desnecessário isso? O time está em 4º lugar. Está em 4º lugar. O técnico não valoriza o 4º lugar, pô. E aí, eu disse ontem... O técnico vive falando que tecnicamente está ruim, tá ruim. Na verdade, ele quis jogar um pouco a culpa nos jogadores. E aí eu acho que tem muito a ver... Eu disse ontem, Garfa, não sei nem se você concorda comigo, o Carille, ele padece um pouquinho da inexperiência. Ele não viveu um momento conturbado como esse. Acabou se queimando, deu um tiro no pé. Porque as declarações supostamente sinceras, né, com muita sinceridade, e sempre quando há sinceridade você tem que elogiar, mas por outro lado, as declarações não caíram bem, tanto na diretoria quanto entre os jogadores, porque houve uma transferência de responsabilidade. Pedir jogadores que não vieram, a diretoria teve problema, ele está transferindo uma responsabilidade. André, toda hora tá falando dos caras. Os jogadores pediu fulano, pediu ciclano, ai que saudade do Rodriguinho, velho. Pô, isso aí é minar os caras. Eu sei que eu vou fazer uma comparação que você vai chiar. Pega o Sampaoli. Ele perdeu o Gabigol, perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Rodrigo. Ele não falou que saudade do Gabigol. Não, ele pediu até reforço, mas está se virando com o que ele tem. Comparação. Não, mas isso de você falar que saudade, você mas aí cabe ao treinador buscar alternativas. E se ele não é capaz de buscar essas alternativas, tchau. Não vou conseguir fazer com o que eu tenho, vou embora. Não sei mais. Faltou uma pergunta ao técnico Fábio Carille, tem faltado. Quem sou eu para pautar jornalista, pautar colega? Em todas essas coletivas onde o Carille está mostrando que o problema é aqui, ali. Põe na pauta, Celso, o Carille, e a sua parcela de culpa, qual é? Boa. Por que eles... Não, porque a culpa é dos meninos, são dos jovens, porque fulano, porque a diretoria não contratou jogador. E a sua parcela? Qual é a sua parcela? E aí vem esse problema de as pessoas só avaliarem um trabalho por causa de resultado. Né? Nós sempre destacamos aqui que o forte do Carille sempre foi o setor defensivo. Sempre foi, essa é a especialidade dele. Mas ele está com dificuldades para promover um esquema ofensivo, que não é a especialidade dele. Isso não significa que ele não possa vir a ser. Né? Isso a gente fala tanto de um técnico completo. Assim como você faz críticas à falta de equilíbrio, suposta falta de equilíbrio do Sampaoli, do Fernando Diniz, falta aí também o Carille. Celso, olha a expressão do Carille. O Carille, gente, o Carille sempre foi um cara leve, já veio aqui várias vezes no Mesa Redonda, né? Ele continua sendo a mesma. Mas assim, ele tá um cara muito diferente. Muito diferente. Muito. Ele não passa felicidade, sabe? A própria relação, eu não sou o setorista... Às vezes até uma defesa. Não sou o setorista do Corinthians, né? O Salazar e o Jonas que frequentam diariamente, mas volta e meia a gente vai. Porque nessa semana eu já fui uma vez no Corinthians, amanhã eu vou novamente. Então a gente tá cruzando e vendo o comportamento. É um Carille diferente, é um Carille mais pesado. E talvez o Carille tenha tido a dificuldade de lidar com o peso da marca Corinthians. Nós não somos garotos, Garrafa. Nós já, apesar da cara, né, não somos garotos. Nós já vimos nossas cacetadas. Nós vimos assim muitas situações que muitas vezes esse tipo de comportamento é defesa. É para intimidar o jornalista, para intimidar o repórter, para você tentar minimizar o relacionamento dele com a imprensa ficou extremamente desgastado. Teve aquele episódio lá com os próprios jogadores, agora com os jogadores, não é? Então, acho que, sabe, tem uma coisa que ele podia falar, eu acho, Garrafa, assim, intuição feminina, sensação mesmo. Quando ele então, tá Carille, então ouça. Ouça agora, Carille. Fundamental. Quando ele tava dando... Não, domingo ele falou, né, da questão técnica e tática, mas ele podia falar o que ele vai fazer para melhorar esse time. Sim, que a resposta, na verdade, é ele o responsável. E acho que o discurso, Carille, o discurso tem que ser assim, não coloca assim, nós estamos com problemas técnicos e táticos, porque aí você está passando muito para os jogadores. Coloca assim, nós vamos trabalhar mais a parte técnica, nós vamos trabalhar mais a parte tática, inclusive você, né? E eu quero mudar, mexer um pouquinho no ataque, eu estou procurando uma alternativa ali na lateral ou no meio. Fale alguma coisa que você vai fazer para esse time. Talvez rever. Você que está mais no campo, você pode ir embora com muitas limitações, que todo mundo faz treino fechado hoje, mas as informações de quem acompanha o trabalho do Carille é muita repetição do mesmo.
do mesmo, que tem uma vantagem nesse sentido de você tornar mecânica a produção. Mas também você precisa evoluir no sentido de variar. Buscar outras possibilidades. Saber, né? E o Carille, ele colocou uma... Improvisar. Ele colocou uma proteção, no meu entendimento, desnecessária, porque o que não faltou ao Carille... Elogios. São elogios. Respaldo. E não são elogios de graça, porque o Carille era bonzinho, porque o Carille tem um resultado excelente. Então, segue o jogo com tranquilidade. Seja um pouco mais leve. E aproveita, Carille. Solta um pouquinho só o Corinthians, por favor. Tá feio de assistir, hein? Quando quer solta, né? Igual lá na Sul-Americana, soltou tarde demais. Tem que ter um pouquinho mais de... ser mais arrojado, talvez. Mas melhorou no segundo semestre. Eventualmente. Melhorou. Olha, a gente volta com o Gavini lá no Allianz Parque e as últimas informações do confronto entre Palmeiras e Chapecoense, Gavini. Tá certo, Michele, tô de volta. Tá quente o assunto aí envolvendo o Fábio Carille, né? E aqui no Palmeiras o que tá quente é a história do Alexandre Matos. Vamos ver o que é que vai dar com esses dois personagens importantes do futebol brasileiro e do futebol paulista também. Agora, independente disso, o Palmeiras tem a oportunidade aqui no Allianz Parque na noite de hoje de bater um recorde histórico. O Palmeiras, no final de semana, com a vitória sobre o Botafogo, igualou a marca de 27 jogos de invencibilidade que o Palmeiras ostentava desde o ano que o Palmeiras conseguiu guardar entre os anos de 85 e 87, 1985 e 1987. Agora, somando os jogos do ano passado com os jogos desse ano, o Palmeiras alcançou 27 partidas de invencibilidade e hoje, caso saia aqui do Allianz Parque sem ser derrotado pela Chapecoense, vai chegar a 28 partidas de invencibilidade, recorde histórico do Palmeiras na história do Brasileirão, Michele. Vamos dar uma olhadinha nas escalações, é isso? Vamos dar uma analisada com você aí, Michele. Muito bem, Gavini, beleza, ó, fica aí, porque a gente vai colocar em campo agora o provável Palmeiras para o jogo de hoje e a gente quer os seus pitacos, tá bom? Sobre esse time. Põe o Gavini ali, por favor, gente, na telinha. Chilerê, ele não vai ficar lá? Ó, o Verdão, Gavini, boa, Gavini, você já tá no ar aqui no nosso super telão. Céu, o Verdão deve entrar em campo com o Everton, tá? No gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa na linha defensiva. Felipe Melo, Garrafa, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa pelo meio. E o atacante é o Dudu e o William e o Davidson, é isso? O ataque desses três aí. O técnico, Mano Menezes. Nessa composição que a gente vê aqui, esse time tá bom, é o provável time, certo? Tá bom ou o Mano deveria apostar em algo diferente? Para mim, o que estou ali é o Daverson, pela forma de jogar, porque você tem o Dudu, o William, são jogadores que chegam com a bola para fazer 1-2, como fazia com o Luiz Adriano, não vai poder contar com o Luiz Adriano. Vai sentir ali, porque o Daverson era um cara que jogava naquele esquema Filipão, aquele cara, ó, tá aí, ó, como tá aqui no campo, ó, tá ali bem enfiado, bem à frente. Com a chegada de Dudu, William, Scarpa, é um time que faz triangulação, aproximação, por isso que deu essa combinação legal com o Luiz Adriano. O Borja seria o cara. Né? Mas também no lugar do Daverson aqui, não devia ser o Dudu? Não. O Dudu é lá mesmo. Dudu, William, tá tudo certinho ali, ó. Tudo certinho. Gustavo, Scarpa, prefiro ele. Ao Lucas Lima, tá certo, tudo bem. E olha que o Palmeiras tem opção, hein? Tem Borja, tem Daverson, tem Dourado, o Luiz Adriano tá fazer. Tudo bem, é que o Palmeiras tem esses dois laterais, né? O Diogo Barbosa aqui pela esquerda e o Marcos Rocha ali pela direita, são os dois jogadores que descem e fazem a passagem, tanto pelo lado do Dudu como o William aqui, para jogar essa bola para dentro da área, que era muito do que queria o Filipão. Mas eu gosto, para esse time do Palmeiras, na característica do Mano, eu gosto de um atacante com maior mobilidade do que essa referência exatamente aí do Daverson. Bom, e o Gavini, essa escalação que a gente deu aqui, o que você acha? Deve ser isso mesmo? Você concorda? Entende que deveria ser feita alguma mudança para um resultado mais assertivo do Palmeiras hoje à noite contra a Chapecoense? A verdade, Michele, é que são 4 voltas nesse time do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes e o Everton, que estavam defendendo as seleções de seus países nas datas FIFA e por isso não jogaram as 2 últimas rodadas. Aí tem o Felipe Melo e o William, que cumpriram suspensão no último jogo, que voltam, são titulares absolutos e tem mais é que jogar. O detalhe e a discussão interessante, sem dúvida, é com relação ao comando do ataque. Sem o Luiz Adriano, a princípio, o Mano Menezes optou pelo Daverson, disse na entrevista depois do jogo contra o Botafogo que no jogo de hoje deve manter o Daverson no ataque, mas o detalhe
Vocês estão dizendo aí que gostariam de ver um jogador de mais movimentação, esse jogador seria o Borja. Só que o Borja, nesse momento, no Palmeiras, parece ser a quarta opção do Mano Menezes. O primeiro é o Luiz Adriano, o segundo, o Daverson, o terceiro, o Henrique Dourado, e o Borja aparece hoje só na quarta colocação na briga para ser o centroavante do Palmeiras. Beleza, Gavini, muito obrigada. Agora a gente vai ver como que a Chape deve vir para esse jogo. Vamos lá. O João Ricardo no gol, Márcio Araújo, Douglas, Gum e Bruno Pacheco na defesa, Eli Carlos, Vini Locatelli e o Camilo no meio-campo, Roberto, Henrique Almeida e Everaldo no ataque. Marquinhos Santos comanda a equipe catarinense. Gente, se vocês não tem. Você pode pegar esse campinho assim, com todo respeito à Chape, dar uma chacoalhada. Né? Aí depois você põe um jogador em cada posição, não vai mudar. A Chape realmente ela está deixando a desejar. Ela passa, Michele, por um problema ainda do acidente. Sim. Não é? Porque o aspecto financeiro no clube modificou demais. O clube não tem recurso para quitar dívidas trabalhistas com os funcionários. Isso é reflexo dentro do time. A Chape é praticamente uma virtual rebaixada. Márcio Araújo, de lateral direito? E só um milagre para salvar a Chapecoense do rebaixamento. Sim. A Chapecoense conseguiu 16 pontos até aqui, sei lá, 3, 4 vitórias, muito pouco. Vai ter que fazer um milagre e a gente não vê força. Eu não consigo imaginar a Chapecoense vencendo o Palmeiras aqui. Não, com essas peças aqui é que futebol é 11 contra 11. Você olha aí na escalação aí... Quanto custa esse time por mês? Não, o salário, não é, a folha de pagamento não é alta, não, Michele. Você tem, ó, então, por isso que o Palmeiras tem obrigação de vencer, gente. Não tem animador. De jogadores experientes, aí você pode pegar o Márcio Araújo, o Gum ali atrás, tal, o Camilo, mas é um time que você olha que não te inspira confiança. Às vezes não é a questão financeira. Você pega um Independente Del Valle, por exemplo, que ganha, tem lá, olha o totó que deu no Corinthians aqui. Às vezes o time é barato e é bom. Eu sei, mas tem... Não é o caso da Chapecoense, porque realmente a campanha é ruim e a gente não vê perspectiva de melhora. Super favorito Palmeiras. Super favorito. Super. Olha, obrigada, Gavini. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você. Beijão. Amanhã a gente vê a reportagem aqui no Gazeta Esportiva, beleza? Tchau. O Santos deve perder para o ano que vem uma peça importante no sistema defensivo da equipe. A reportagem é do Lucas Mussetti. A novela Gustavo Henrique teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Acompanhado do superintendente Paulo Autuori, o zagueiro adotou o tom de despedida. O contrato vai até 31 de janeiro e não deve ser renovado. A partir do momento que eu fui chamado para receber a proposta de renovação, eu estava com a cabeça muito já que eu iria sair daqui, porque como eu não fui chamado para renovação, então meu pensamento já era para ir para a Europa, porque é um sonho desde que eu tenho, quem não tem o desejo de jogar um dia na Europa, e foi sempre desde pequeno isso. Se eu ficar aqui ou não, eu vou sair de cabeça tranquila ou continuar trabalhando, porque eu sei que eu sempre dei o meu melhor aqui. Autuori negou a chance de afastar o zagueiro, que é titular e um dos capitães do Santos. O dirigente ameaçou sair se gente do clube continuar vazando informações falsas. Se querem afastar o Gustavo e não jogar, ok, que primeiro me afastem, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto o treinador quiser colocá-lo para jogar, vai jogar. Tudo que passa em relação ao grupo, tá certo? E que tiver interferências de fora, só vão conseguir fazer alguma coisa. Fora que eu digo não é de fora do clube, não, de dentro do clube, de outros interesses. Primeiro, vão ter que passar por cima de mim, ou seja, eu não estar aqui. E isso é uma situação que claramente pode acontecer. Em campo, Jorge Sampaoli contou com o retorno dos selecionados. Felipe Jonathan, do Brasil Sub-23, Delis, do Paraguai e Soteldo, da Venezuela, estiveram em campo e devem ficar à disposição do Peixe contra o Ceará nesta quinta-feira, às 7h15, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho e Uribe, suspensos, são desfalques certos. O Santos deve ter um time bem diferente para enfrentar o Ceará na Vila Belmiro. O técnico Jorge Sampaoli esboçou a equipe com Jobson no meio-campo. O volante chegou em abril, depois de ser destaque do Red Bull no Campeonato Paulista, e ainda não estreou, estava esperando há 6 meses.
Na defesa, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Pérez foram titulares numa formação sem laterais, com Vitor Ferraz e Jorge no banco de reservas. A escalação oficial, como de costume, só 1 hora antes da bola rolar. Aí foi tranquilo. Bom, Garrafa, Gustavo Henrique, eu acho que já era. Termina o contrato, vai embora, um abraço, né? Mas segue servindo ao Santos como tem que ser. E está coberto de razão o Paulo Autuori, e toda vez que o Paulo Autuori aparece, acaba expondo uma situação interna do Santos. Não ele, mas que algo não anda legal no âmbito político. Não estão falando a mesma língua. Ele já ameaça, de repente posso não estar aqui e tal. Politicamente, o Santos tem alguns problemas. O São Paulo tem vários problemas para montar um bom time. São jogadores que saem data FIFA, um time com poucos jogadores e ainda tem o aspecto político que atrapalha muito. Beleza, agora a gente vai para os WhatsApps da galera. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Se o Corinthians perder para o Goiás, eu acho que o Carille cai, porque perder para o Goiás realmente é um time muito fraco que o Corinthians tem que se redimir agora. Abraço, Thomas do Moro. Até minha rinite ataca, menos o Corinthians. Beijo, amigos da Gazeta. Beijo, Michele. Beijo, amigos. Washington do Ipiranga. É Gazeta Esportiva, aqui quem fala é Pedro e São Bernardo do Campo. Na minha opinião, o Corinthians não vai perder para o Goiás, porque ele não vai perder para o Goiás de jeito nenhum. Washington, sensacional. Não, olha só, Edvaldo. Salve de palmas, boa. Como é que é? Foi bem. Até minha rinite ataca. Até minha rinite ataca. Menos o Corinthians, camisa do São Paulo, tirou uma onda. Parabéns, Washington. Você foi muito Isso é legal no futebol. E é esse o torcedor que é o torcedor criatividade. Legal. Galera, a gente perguntou no comecinho se em caso de derrota pro Goiás, o Carille tá ameaçado e deu o quê? Pode cair? Sim, 63% dos votos. É isso aí, pessoal. Acabou, a Gazeta Esportiva acabou. Mas faz homenagem. A gente homenagem a... Quem é? O Flea? Baixista do Red Hot Chili Peppers. Exato. 57 aninhos. Exato, hoje. parabéns. Vivo, hein? Viva o Red Hot.